Tem. Boa noite. Se escuta bem? A gente, primeiro agradecer aqui a feira, a Paula Borg convidou a gente. E eu tive o prazer de estudar um pouco, né, o trabalho desses artistas aqui, queridos. Cada um usa o espiritual e pensa o espiritual de uma maneira diferente. Essa mesa é sobre o espiritual na arte, esse tema. E aí eu me lembro de uma história, quando eu conversei com o Tunga uma vez, e ele dizia, eu perguntei para ele, mas por que não se fala do espiritual no seu trabalho, né? Ele tem muitos trabalhos que são basicamente uma iconografia da alquimia, e ele tem todo um estudo espiritual profundo, e por que não se fala do espiritual nos textos, né? Você tem um pavilhão em Otim, todo articulado com os conceitos da alquimia ali, todo estruturado. E por que isso não está em nenhum lugar? Aí ele fala, porque na minha geração eu não podia falar sobre isso. Tudo que não fosse o discurso político tinha que ser escondido. Então aquilo está presente, está vivo, é o que dá sentido à obra, mas não é nunca falado. E é muito bonito ver essa geração nova, né, que a gente pode falar sobre isso. Pode perceber que o espiritual é o que move, né? A gente pensa, quando a gente fala espiritual, a gente nem entende mais o que é espiritual, né? Porque isso foi apropriado de uma maneira muito rigorosa pelas instituições, né? Pelas igrejas e pelas instituições religiosas, né? Então, o que é o espiritual, né? Só existem duas dimensões, a física e a espiritual. E a gente tem acesso direto ao espiritual, né? Porque o espiritual está dentro da gente. A gente acessa o espiritual com o sonho, a gente acessa o espiritual através de um contato direto, de um transe, de um processo criativo, de uma ideia. E a gente acessa também o espiritual pela imagem. Porque a imagem o que é? A imagem é física e é também espiritual, é também ideia. Então a imagem é aquele lugar tênue entre o que é físico e o que é espiritual. E quando a gente morre, o que fica? O espiritual fica a imagem, né? Então, a imagem é uma necessidade espiritual do ser humano. Então, é muito bonito ver aqui como cada um trabalha, né? A Manuela que trabalha a partir dos sonhos, o Rafael que busca símbolos, busca maneiras de acessar símbolos ancestrais através da pintura e reconstruir realidades através da pintura e de objetos, etc. E o Ziel, que também vai trabalhar com os rituais como performance, porque todo ritual também é uma performance, todo esse contato espiritual também está presente nessa atualização ancestral. Ou a Ana, que vai trazer um sublime, vai trazer a experiência da presença meditativa na pintura. Então, eu vou deixar a palavra com eles, a gente tem aqui 1 hora de conversa. E acho que Manuela começa. Sim. Dá para ouvir? Tá. Oi, gente. Eu sou a Manuela. Eu sou de Goiânia. E eu vou começar falando do meu trabalho, que ele vem de um acesso ao espiritual muito a partir dos meus sonhos, assim. Que vem lá do meu TCC, que aí gerou a identificação com as águas, o mar de dentro, e enfim, esse trabalho, por exemplo, a Vasilha de Sonhar, ele é uma experiência do sonho que vem a partir de figurar essa rede, no duplo sentido dela, de uma rede de pesca, um lugar de dormir, que recolhe as conchas, e em cada concha tem trechos dos meus sonhos, dessa coisa que a gente colhe a cada mergulho no nosso inconsciente. E é isso, assim, a minha produção, minha pesquisa começa muito pela psicologia. Cheguei a ver Freud, não me identifiquei, aí eu fui no Jung e é lá que eu me encontrei. E com Jung, entendendo as dinâmicas lá do ego, do inconsciente pessoal e o coletivo, que eu fui me entender. Mas foi com o Bachelard e com o Manuel de Barros que eu aprendi, como o Manuel de Barros fala, que é voar fora da asa, a sonhar fora do sonho e sonhar acordada. E aí, quando eu coloquei o pé no sonho, e aí várias outras coisas foram aparecendo, e foram entender as linguagens das imagens simbólicas.
E aí, aprendendo como elas funcionam, eu criar as minhas próprias imagens com essas mitopoéticas. E então tem uns assuntos que são muito presentes no meu trabalho. Esse, por exemplo, é inclusive um processo alquímico que fala do processo da morte e do renascimento também. O que eu sempre coloco no meu trabalho é a morte e o nascimento é a mesma coisa, assim, é um momento de retorno, de entrega, é mesmo inspirações de falar sobre a gente volta para o útero, que a morte tem cheiro de parto, que presenciar a morte de alguém é você ver essa pessoa nascendo de novo, enfim, toda essa sensibilidade que existe, assim, enfim. Mas, para mim, o espiritual também, ele acontece no meio da arte de uma forma muito metalinguística. Acho que, para mim, a arte, até o Divino Sobral, que é o curador de Goiânia, ele fala, e para mim é uma coisa muito real, de experiência, de que a arte ela é uma entidade. Assim, você olha para a arte, ela te olha de volta, ela te transforma. E o processo criativo, ele, para mim, até chega a ser um oráculo, mas no sentido de eu tenho uma dedução, é isso mesmo? E o processo criativo ele vai te mostrar o que ele realmente é. E é muito mais do que a gente imagina. Então, eu acredito que a arte ela é uma forma de dela experienciar ela mesma por meio da gente, assim. E no que a gente faz ela se transforma e é algo assim que é digamos, uma canalização, assim, enfim. E aí, a partir desse momento que eu faço muitas minhas relações a partir da natureza, de pegar essa natureza, os animais, sei lá, eu falo, sei lá, a terra, a água, e fazer a relação do natural para o sobrenatural. E aí, nesse momento, que eu me mergulho nas serpentes, que até trazendo uma discussão atual, uma mitopoética atual sobre os papéis de gênero que a gente pode estabelecer entre a serpente, que no mundo judaico-cristão se transformou no inimigo, naquela coisa negativa, do veneno, da víbora, que é projetado na imagem da mulher, e resgatar, na verdade, os sentidos ancestrais dela. É a heroína que deu parto ao mundo, é a detentora da cura, do conhecimento, da medicina, é o Ouroboros, a vida e morte. Ontem eu passei na frente do cemitério São João Batista e tinha lá 2 Ouroboros, assim. E é um símbolo que se repete muito no meu trabalho, inclusive no meu que está na pintura ali, no meu estande. E, enfim, e também trazer essas coisas de a mulher, o negativo da mulher é a serpente, e como eu sou de Goiás, lá no Cerrado, está sendo destruído, está tipo, queimando tudo agora. E é muito triste a gente ver uma coisa muito 880 de lá é o berço das águas, as nascentes dos rios do norte e do sul nascem ali, está tudo sendo destruído e sendo tomado pela agropecuária. E aí eu pego esse símbolo da vaca, que é colocada para ocupar esse lugar de destruição, de dominação, de colonização da terra, e que também é um modelo de papel de gênero colocado na mulher, que a mulher dá vida ao leite, ela vai dar às pessoas para continuar ao sistema, ela tem que procriar e etc. E fazendo uma revisão sobre o gênero, sobre ela na mitologia. Existe, por exemplo, a deusa Hathor, ela também está nos rituais de renascimento. E então eu faço a contraposição da mimosa para a vaca profana. E, enfim, então acho que eu quero dizer isso, assim, como eu acesso esse lugar de aprendizado, o Ailton Krenak, ele fala do sonho como ser um lugar de formação também. Acho que a cultura indígena tem práticas maravilhosas com sonhos que a gente tem muito a aderir nas práticas artísticas. Bom, e eu acho que é mais ou menos isso. Será que dá tempo de eu perguntar? Deixa eu olhar aqui. Alô? Dá. Posso fazer uma pergunta? Sobre
do sonho até a materialização, quantas etapas tem? Eu acho que são inúmeros. Eu acho que a materialização, nem sei se ela acontece. Eu acho que o processo criativo é uma coisa muito maluca, assim, que eu acho que a gente não consegue nem denominar, assim. Eu acho que a gente é o canal e eu sempre falo, eu faço várias linguagens, pintura, desenho, escultura. Eu faço o que o trabalho pede. É nesse sentido que eu acho que o processo artístico é um oráculo, porque você não é dono de nada. Ele que vai te falar o que ele é. Então, eu poderia usar tal coisa, mas eu acho que é uma coisa muito intuitiva, porque eu escolhi fazer uma rede de água, uma rede que retém água por dentro, que é água de rio, e essas conchas, em cada concha eu escrevi, porque eu acho que tudo tem um peso maior, sabe? E eu acho que é o trabalho que fala com a gente tem que estar aberto a escutar, e eu acho que ele que procura a gente para se realizar, alguma coisa assim, uma coisa muito fenomenológica também, espiritual, porque eu acho que a arte é uma forma mais consciente que você tem de experienciar a vida, assim, e acho que das mais bonitas também, nesse sentido que eu enxergo minha experiência em processo criativo é uma coisa de um despertar muito forte. O Jung, ele fala, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Então, é isso. Vamos seguir com o Rafael. Olá, boa noite. Eu sou Rafael Chaves. Eu sou um artista do interior da Paraíba, Santa Luzia, o nome da minha cidade. E nos últimos 2 ou 3 anos eu venho feito uma pesquisa sobre o fogo, assim como essa chama inicial do meu sonho, assim, porque eu tenho um sonho de transformar o sertão da Paraíba com arte. Eu quero fazer um projeto que vão ter oficinas de arte, de cerâmica no interior da Paraíba, movimentar toda uma cena que não existe lá. E esse sonho, ele vem muito presente para mim em forma de fogo, assim, né? Então, esse sou eu fazendo forno, construindo um forno, porque eu queria que ele fosse feito com as minhas próprias mãos, assim, de colocar essa intenção espiritual e sempre usar essa questão do fogo, assim, né? Porque eu acho que esse fogo que alimenta esse sonho, ele é o fogo que vem de muito antes, assim, de antes da colonização, né? Que tinha na Paraíba. Lá na Paraíba foi destruída muita coisa, muitos artefatos com a colonização, né? E eu tento ao máximo relacionar isso com o fogo, porque essa chama ela é muito presente, assim. Ela é muito ardente. E é isso, assim, eu quero fazer esse projeto que nasce das botijas, né? Esse forno, ele vai ser a ferramenta que vão nascer as botijas. As botijas são esses vasos que lá no interior da Paraíba, antigamente, não existiam bancos. E as pessoas guardavam os pertences e as coisas de valor dentro dessas botijas e enterravam debaixo da cama ou concretavam na parede. E aí eu trago isso, hoje em dia, como uma forma de trazer os artefatos perdidos que estão na Paraíba, assim, né? Porque é um local que não tem muita pesquisa arqueológica, né? Assim, e só na minha região, assim, tem mais de 27 sítios e achados arqueológicos catalogados pelo IPHAN, assim. E eles não são valorizados, eles não são conhecidos, sabe? E aí eu fico imaginando, caramba, o que pode ter ali ainda, sabe? Que ninguém dá valor, que ninguém olha, sabe? E aí eu gosto de imaginar isso, né? Eu gosto de tentar canalizar isso espiritualmente, né?
Nas minhas meditações, essas simbologias elas vêm e eu coloco para fora através da pintura, né? Assim. E é isso. Eu estava lendo algumas coisas suas, né, no seu site e tal, e me veio de perguntar, tem uma hora que você passa, eu precisava materializar alguns símbolos para viver em São Paulo. E me lembrou um pouco de Magia do Caos, me lembrou um pouco dessa ideia de criar uma mitologia pessoal e criar símbolos pessoais de proteção, ou de manifestação, ou de realização de alguma coisa. E a botija é justo um símbolo de valor, né? de tesouro. Né? E eu queria te perguntar como é que você cria esses símbolos, ou a partir de quê, ou a partir da meditação, ou a partir de onde você lida com isso. Quando eu cheguei em São Paulo para morar, há 2 anos atrás, eu não tinha ali a rede de contatos que eu sempre tive na Paraíba, de amigos, família. Eu fui para São Paulo totalmente sem amigos e sem família. E aí eu senti cada vez mais a necessidade de tentar criar símbolos para me sentir protegida. Tanto é que esses símbolos, quando eu pintei eles ficavam na parede principal do meu quarto, assim, do meu apartamento. E toda vez que eu ia sair, eu ia lá, sabe, pegava aquela proteção para poder sair. E às vezes eu faço essa proteção em forma de joias também para me acompanhar, sabe? E é bem assim esse processo, mas ele é um processo bem intuitivo, assim, e vem bem nas meditações, sabe? Nesse estado que você está ali meditando mesmo, ou eu também considero, quando eu estou fazendo uma obra, um pouco de um estado meditativo também, que você entra, assim. E aí essas coisas, elas vêm intuitivamente, elas vêm para processar coisas que eu, às vezes, nem compreendo, sabe? E eu só vou compreender depois. E é isso. Obrigado. Acho que depois, no final, a gente pode fazer outras perguntas, né? E seguir. Se quiser, pode... Olá, pessoal. Estão ouvindo? Tá certinho, né? Iniciando aqui pedindo licença aos meus ancestrais, aos ancestrais dessa terra, né? Agradecer a presença de vocês, agradecer aos meus colegas artistas, a Paula Borg pela curadoria, a Cristal Galeria, que foi a galeria que está me representando e também trazendo outra artista indígena do Nordeste para compor, aqui a Arte Rio, né? O Pavilhão Mar. Eu queria iniciar, né, essa nossa conversa falando que é sobre arte e espiritualidade, dizer que sem o respeito aos nossos territórios, né, não existe arte e nem espiritualidade para nós povos originários, né? Eu falo isso porque sabemos aí as problemáticas que está por trás e estamos vivenciando, né, instituições que enxergam os territórios indígenas apenas, né, como material de consumo desse capitalismo desenfreado, né, que só enxerga as nossas existências como mero, né, objetos de consumo, né, e somos mais do que isso, e estamos tendo os impactos. Esse céuzão aí cinza, que quando eu fui recepcionado aqui no Rio de Janeiro, né, que aí aqui o sul-sudeste já está, né, embaixo desse céu há algumas semanas, né? Mas é isso, só para iniciar isso, né? Porque não existe nada, arte nem espiritualidade, sem respeito, né, aos nossos territórios, né? Mas vamos lá, eu trouxe uma pequena apresentação para falar, né, da minha pesquisa poética. Aí vai ser o joinha aqui, tá? O comando. Eu sou Zé Carapotó, eu sou indígena do Agreste Alagoano, aqui no município de São Sebastião. Tá? Eu acho sempre bem importante trazer isso, porque eu acho que a gente consegue demarcar, né, e as pessoas entender de onde eu venho, né, e de ampliar também o entendimento de que esse país, em todos os contextos, tem a presença e a existência indígena. Né? Que muitas pessoas acham que no Nordeste não ainda, né, não... Pessoas pensam que no Nordeste não tem indígena, né? Mas tem. E por isso que eu acho importante trazer sempre
o mapa do meu estado e para reafirmar isso. Eu trago também um pouco da contextualização de onde eu venho, né? Ali são meus tios, ambos caciques, né? Um é a minha tia, que é a cacique da minha comunidade, Carapotó Terra Nova, e tem o cacique Itapó, que é cacique da Carapotó Plaquiô, né? A minha etnia, que é Carapotó, existem duas comunidades, a Carapotó Terra Nova, que tem como liderança a minha tia cacica, e a Plaquiô, que tem o meu tio Itapó. E aqui é o espaço, nosso espaço sagrado, Oricuri, né, uma imagem que a gente tem rituais específicos, né, passamos algumas semanas e alguns meses só dentro desse regime aí espiritual, que é onde estabelece essa relação e essa manutenção dos nossos saberes, né? Aqui é uma imagem, também outra imagem do Oricuri, que é a minha tia e o meu tio, que são pajé, né? As duas lideranças, minha tia Nena e o tio Ercílio. Eu acho importante trazer, porque eu, enquanto sujeito indígena, né, sou um sujeito coletivo. Eu não posso falar só sobre mim. Não tem como Zé Carapotó falar da pesquisa dele e dele a partir de uma visão individualista, né? Isso se reflete na minha arte e do meu entendimento de espiritualidade. E aqui eu trouxe umas imagens, né, das minhas produções, tanto essas questões que é lida dentro de um olhar ocidental eurocêntrico e enfim, como performance, né, e também algumas pinturas. Eu sou formado em artes visuais pela Universidade Federal de Pernambuco e eu começo a produzir e ampliar esse entendimento, né, do meu corpo enquanto uma ferramenta que eu poderia utilizar em um campo de muitas ausências ainda, né, sobre quando a gente se depara com arte indígena, a gente ainda vê que é um território que a gente ainda está começando, aí tem menos de 10 anos, de fato, a adentrar nesses espaços, né? E aí eu comecei a performance justamente por isso, para entender o meu corpo, né, como uma ferramenta importante de me autoafirmar dentro desse campo, né, além de entender isso como algo que eu fui ensinado desde criança, né, a pintura corporal, né, os ritos, e eu trago isso para o campo da arte, né, essa espiritualidade até mesmo numa perspectiva de cura, né, que se inicia para me curar e me reconectar com minha ancestralidade dentro desse campo. Aqui, essa pintura que se chama Campiô, né, ela também traz elementos da minha cultura. A base dela é pigmentos naturais, que a gente chama em Toá, tá? O campiô é uma espécie de instrumento que a gente utiliza em rituais, que é parecido com um cachimbo, só que ele é diferente de um cachimbo, só que ele tem a mesma função da xanduca, que é o nosso cachimbo, que é fazer fumaça, né? Essa fumaça que nos conecta com a nossa espiritualidade, né? Com os nossos encantados. E aí nessa pintura, o campiô representa essa base, tá? E a fumaça representa essas lâminas, né? Eu quis trazer muito essa fumaça não fluida, mas essa fumaça sólida, né? Que trouxesse essa coisa afiada, que é capaz de perfurar os poros e adentrar no espírito, sabe? Essa fumaça que ela consegue atingir esse outro mundo, né? Pode passar. E aqui o que o Teiu me falou em sonho é interessante, né? Como a colega falou, essa relação com o sonho, enfim, e nós, povos originários, entendemos o sonho como algo que faz parte da nossa realidade, né? E sempre é uma forma da gente se comunicar, estabelecer relações com o mundo, né? E essa pintura é um pouco sobre isso, é uma espécie de autorretrato. Eu aqui em Recife, né, e na janela de onde eu moro, fumando minha xanduca, e através desse ato de fumar, eu me conecto com
a natureza ali presente, com minha ancestralidade, né, e uma forma também de eu demarcar aquele espaço, porque quando eu fumo, né, as pessoas sentem, e é isso, é um processo de demarcar, né, tanto fisicamente, espacialmente, como também espiritualmente, né, de me reconectar. E aqui são duas pinturas que são grafismos, né, do meu povo, grafismos importantes que a gente se pinta em rituais, né, que a partir deles a gente se conecta, né, com os nossos encantados. Ali é a portal, né, a pintura ali superior é a pintura que a gente utiliza no rosto, a do meio é aqui do tronco e a faixa de baixo é a que a gente utiliza aqui na parte da perna, né? E aqui tem outro também grafismo, que se chama Propósito, que é um grafismo muito utilizado quando a gente está aí lutando pelos nossos direitos, né? E essa série aqui é a série que se chama Chuva de Urucum, Genipapo, Alecrim e Erva Doce, de 2002. Né? É uma pintura feita em um estado de ritual mesmo, né? Então tá que eu não consigo reproduzi-las, né? As outras eu até consigo, essas não, essas foram realizadas em rituais, né? Com pigmentos naturais, com pigmentos extraídos tanto da argila, que é o toá, mas também de ervas, né? Do genipapo, de alecrim, urucum, né? E cada um traz um significado muito importante, né? De proteção, de fertilidade e de proteção. E é isso um pouco sobre... Deixa eu fazer uma pergunta rapidamente, tentando seguir aqui. Você falou muito bonito, né, de você fazer parte, né, de um corpo coletivo. E eu queria te perguntar como é essa relação entre a tradição coletiva e a sua criação individual. Né, quando você fez a performance aqui, uma performance com uma vestuária similar, né, essa aqui, e você fez isso também na Bienal agora, de Veneza, né, e claramente tem a referência, né, aos rituais tradicionais do seu povo, enfim, e também tem interferências, né, aqui você veio com uma rede, você tem interferências que são autorais, digamos assim, suas, né, eu queria saber como você lida com esses dois movimentos. É porque não são autorais, né? A rede de pesca foi a minha mãe que me ensinou. Então, assim, não há essa divisão, né? Eu posso estar e quem está me vendo está vendo ali uma pessoa, mas tudo é coletivo, entende? Todo o meu repertório, todas as minhas referências é a partir do meu contexto e da minha cultura. Então, assim, por mais que pareça que eu estou trazendo e ampliando alguns elementos, né? Não é, na verdade. Tá bom, obrigado. Olá, boa noite. Primeiro eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês que estão aqui dispostos a nos ouvir e atentos, num lugar de escuta, assim como a gente também escuta. Eu me chamo Ana Santana, eu tenho 32 anos, eu sou de Salvador, Bahia. E eu sou fotógrafa antes de ser uma pintora. Meu trabalho ele começa há 10 anos atrás, talvez até mais, quando eu era criança. Acho que hoje é até um dia especial para a gente falar da criança, né? Que é dia de Cosme e Damião. A gente não pode esquecer das crianças que habitam dentro de nós. Essas crianças, elas movem a gente para onde a gente tem que ir, elas estão conosco. Então, a Ana criança, ela era uma criança que gostava de ir na praia, que a mãe e o pai e os avós também levavam a Ana na praia. E a Ana gostava de ficar ali olhando o mar, aquele horizonte, as ondas, e sair catando pequenas coisas que encontrava pela frente, então, concha, pedra e imagem. Então, eu começo na fotografia há 10 anos atrás, nesse exercício de documentar e registrar esse mundo, mas num lugar muito de
pensar mais o espaço, e não tanto pensando pessoas, mas o lugar onde estamos. E, a partir daí, em 2020, que eu consolido mais a minha produção. E eu começo a fotografar e a pesquisar o vazio, a ideia do vazio e de como é possível, através da imagem, esvaziar o tanto de ruído que você tem. A gente habita um lugar atualmente que tem muito ruído e, às vezes, é preciso silenciar isso e entrar dentro de nós. Eu acho que uma coisa que a Manuela falou assim muito bem, a arte ela possibilita esse lugar de silenciamento e entrar. Então, a partir da imagem, eu começo a pesquisar esse vazio e, de uma forma constante, indo até a praia, fotografando formas da natureza, ondas, areia, cacos de vidro que rolam. Eu coleto coisas também, então eu tenho coleções de pequeninas coisas em casa, assim. E só que a partir de um dado momento, a imagem não me basta mais, a imagem fotográfica ela não me basta. Então, eu começo a pegar papéis e bastão de tinta óleo e pastel oleoso, como uma criança que gostava muito de brincar de massinha, de modelar. E, através da sensação do dedo, esfregar esse dedo e fazer pinturas em pastel, que foi uma imagem azul que acabou de passar. Então, nesse lugar da experimentação, né, a gente pensar que a gente está aqui para viver uma experiência, todos nós estamos aqui vivendo uma experiência. E a arte ela também proporciona esse lugar da gente poder experimentar e estar de forma presente. Então, a partir da pintura, essa foi uma exposição que aconteceu no ano passado, mas que ela une tudo, que são as coletas no centro da mesa, as imagens em papel feitas com bastão de tinta óleo e pastel oleoso e as pinturas nas paredes, junto com as imagens também que estão um pouco mais atrás. Mas a minha pesquisa e o que me interessa e o que me deixa muito intrigada é o fato de que tudo aqui é efêmero, piscou, passou. A gente está aqui, feixe de luz que passa, um respiro, um barulho, piscou, já foi. E a gente tem que estar cada vez mais atento a isso para viver isso de uma forma única. Então, o que me move na pesquisa é a ideia do efêmero, do transitório, da luminosidade. A luminosidade ela me atravessa de uma forma que eu nem consigo descrever, eu consigo materializar através da pintura. E a experiência com o tempo. Eu sempre achei muito maluco a ideia de você pensar que a gente está aqui e daqui a pouco a gente não vai estar mais. Mas o que a gente faz fica. Todas as ações e as intenções que a gente deposita aqui, elas permanecem, elas ficam aqui. Então, esse trabalho ele tem muito um lugar de depositar em intenções. Eu trabalho além da coleta, da pintura, eu escrevo. Então, coisas que me passam pela cabeça, eu tenho um caderno, um pequeno, um grande, que eu estou ali sempre num processo de coleta. Então, para eu conseguir trazer tudo isso, eu vivo, eu olho, eu observo, eu escuto. Isso vem tudo aqui para dentro. Isso é completamente processado internamente. E aí, a partir daí, eu devolvo isso para o suporte, seja para o papel, ou seja para a pintura, ou seja através da escrita. As minhas pinturas, elas não partem de um registro fotográfico em si. Então, eu preciso ir para o lugar, ter a experiência, sentir, ficar com aquilo dentro de mim, e a partir daí eu coloco isso na tela. Então, é um processo de intuição e deixar que a coisa ela flua e ela saia sem ter tanto controle. A gente tem a tendência muito a querer controlar tudo, mas a gente não tem um controle de absolutamente nada.
a gente está aqui nesse lugar de apenas experimentar. Então, esse lugar da arte, ele me permite deixar com que o controle ele apenas vá e flua como a água. E, para mim, assim, o meu trabalho, que não é meu, que apenas passa por mim, eu estou aqui como uma ferramenta para poder trazer isso para o mundo, de certa forma. Ele é fruto de uma experiência constante com o espaço e com a natureza. Então, por morar em Salvador, por ter nascido em Salvador, por ter sido sensibilizada por esse habitat e por seguir morando lá, eu vou todos os dias, eu caminho, eu olho o movimento de tudo que acontece, eu olho o céu, as pinturas que estão aqui no stand, que são essas e tem outras também, eles trazem essa conexão. Porque eu acho importante pensar que a gente não tem diferença do mar, do céu, do ar, da terra para a gente. Todas essas forças, elas habitam dentro de nós. E, por vezes, eu acho que eu me vejo como montanha e eu me vejo em cada uma dessas paisagens como formas distintas. Em cada um desses lugares tem um pouco de mim meio que dissolvida, porque no final das contas você pode se dissolver quando você entra num processo de estar atento. Então, o Nadan falou um pouco sobre a meditação, né? Então, o meu trabalho ele parte muito de meditar no sentido de estar em silêncio e fazer aquilo com atenção. A meditação, quando as pessoas falam, eu tenho dificuldade de não pensar, mas é só você, não é não pensar, mas é apenas estar ali presente e entendendo tudo o que está acontecendo, cada um dos passinhos que você está fazendo. E utilizando o mecanismo maravilhoso que a gente tem, que é a respiração. Então, respirar, lembrar que a gente está aqui, a gente respira e agradecer sempre, porque estar aqui podendo viver tudo isso que a gente vive, a gente só tem que agradecer, porque tudo é muito maravilhoso. E é preciso seguir pensando que cada coisa efêmera que a gente vê, a gente tem que pensar nisso como um ato de maravilhamento e de encantamento e de mistério. E estar aqui hoje falando sobre espiritualidade, eu acho que a espiritualidade simplesmente, para mim, Ana, é a conexão com o mistério. O mistério de estar vivo. É isso. Eu queria complementar e que você complementasse. Acho que pode deixar as imagens passando ali. Se a arte é um caminho espiritual para você. Totalmente. Totalmente, porque a espiritualidade ela está dentro de nós, não está fora. É um caminho de você olhar para si e de ter consciência e estar consciente daquilo que se vive. E é um espaço de conexão. A espiritualidade nada mais é do que você se conectar. E essa conexão você encontra no ambiente externo, na natureza, de novo, assim, colocando o pé na terra, tomando um banho de mar, indo na cachoeira, olhando o pôr do sol, olhando para o céu. Essa é uma das formas de você se conectar também. Existem muitas, mas essa é uma das que eu pratico dentro do meu trabalho. Obrigado. Eu queria estender essa pergunta de, talvez não se né, porque eu acho que sempre de alguma maneira, mas como a arte é um caminho espiritual, seria possível dizer isso, na sua opinião, Zé? Eu acredito que sim, eu acredito em entendendo a arte como, né, esse lugar mesmo de nos conectarmos com o mundo, né? Eu acho que no entendimento de arte,
mais íntimo mesmo, né? Assim, dentro do nosso íntimo, desse entendimento daquilo que nos conforta, né? Daquilo que estabelece a gente conseguir viver no mundo, né? A minha arte, quando eu estou pintando, quando eu estou performando, ela me conecta, né, com o mais íntimo que tem dentro desse sujeito coletivo, né? Eu acho que é o que me faz, né, resistir e estar vivendo no mundo. Obrigado. Eu vou continuar com essa que eu achei boa, porque eu senti falta, se Rafael puder. Como a arte é para você um caminho espiritual? Eu acho que para mim ela está muito ligada à mata caatinga, assim. A caatinga, ela é uma mata que as pessoas olham e elas acham que está tudo morto, mas na verdade ela está só hibernando e esperando a próxima temporada de chuva, assim. Então, relacionando isso com os nossos altos e baixos, porque nem sempre a gente está lá em cima, né? Nem sempre é só alegria, enfim. É tudo cíclico, né? E aí tá muito ligado para mim a caatinga por causa disso, né? E aí esses processos, eles nascem de você estar presente na caatinga, fazendo seus rituais na caatinga, né? Pedindo ajuda para os antepassados que estavam ali, né? O que é que tinha antes da colonização, o que é que tinha antes, tipo, quando era tudo lava também, sabe? Então, já ligando essa coisa do fogo que eu falei também, né? Aquele chão que hoje em dia é um monolito gigante, que a gente chama de lajeiro, um dia já foi lava, né? Um dia já foi fluido. Então, aquilo não é fixo, aquilo é mutável. E isso, eu relaciono minha espiritualidade assim, né? Com essas coisas do sertão, os mistérios do sertão também. É isso. Podemos, Manuela, pode falar como que a arte é para você um caminho espiritual? Acho que é uma repetição daquilo que eu falei. A arte, para mim, é a forma mais consciente que você pode recorrer para viver a sua vida, para você entender a si mesmo por dentro e por fora, em coletivo e individualmente também. Para mim, é uma coisa muito fenomenológica, assim, é essa coisa mesmo de você sentir como a arte ela experiencia ela mesma através da gente. É um lugar de formação e de entender que nós nunca estamos formados por completo. E, por exemplo, eu comecei a minha pesquisa com o sonho. Aí os sonhos eu fui para a poesia, para a piração, que a gente sonha acordado. Fui para a alquimia, fui para os mitos, eu aprendi essas linguagens dos símbolos, dos arquétipos. E eu acho que cada trabalho ensina cada vez mais sobre nós mesmos uma parte que nós não sabíamos. Então, é isso, a arte como um lugar de formação de si mesmo. Assim. Eu acho que isso é no sentido amplo do que é espiritualidade, e não necessariamente que a gente conecta o espiritual com o que a gente chama de religião, que são coisas completamente diferentes e que tem como a gente experiencia o espiritual pela caatinga, pela paisagem, pelos ritos dos ancestrais, pela arte, enfim, naquilo que a gente se propõe de se conectar com nós mesmos. É isso. Muito bom, gente. A gente ainda tem poucos minutos, mas se alguém da plateia quiser muito fazer uma pergunta... Se escutei uma pergunta, não? Deixa eu pegar aqui o microfone para você falar. Você tem uma pergunta? É uma pergunta para o Ziel. Quando você traz essa conexão com algo além de um indivíduo, né, e dá uma sensação de aflição de como isso não existe na nossa cultura, e se você sente que é resgatável ou é ativável isso de alguma forma nessa sociedade que a gente vive, a gente poderia
se sentir assim como você se sente é muito potente quando você fala isso. E surge um desejo dessa coletividade e eu me pergunto se, de repente, a tua arte poderia ter essa intenção ou se você conhece algum caminho para despertar essa beleza de saber-nos múltiplos e não só um indivíduo, assim. Eu acho que não temos mais... eu acho que a possibilidade é essa, da gente se reconectar coletivamente. Não há mais como o mundo, o planeta, viver sem essa conexão. A gente tem que voltar atrás, né? Estabelecer essas relações coletivas. Né? A gente precisa refazer esse caminho, né? Estabelecer bons encontros, né? Estabelecer relações para que o mundo se cure, né? O planeta se cure. Não há mais, não tem como, né, continuarmos na individualidade, né? É o que eu penso. Então, quando eu estabeleço a partir daquilo que é lido como arte, né, para a sociedade, isso só nos mostra que precisamos avançar ainda, né? Uma das minhas preocupações quando eu fiz o meu TCC foi não utilizar muito conceitos de arte, né? Tentar trazer outros conceitos, né? Outras perspectivas, de entendimento mesmo, né, a partir das minhas experiências, enfim, não só minha, mas de outros povos originários, né? Mas eu acho que é isso. Se quisermos continuar, né, ainda pisando o pezinho, né, na terra, tendo cachoeiras, né, a gente precisa estabelecer outras relações, tendo a caatinga, né, porque senão a gente não vai poder caminhar na areia, não vamos poder nos banhar na cachoeira, não vamos poder sonhar, né? Não vamos poder nos espiritualizar. É isso. É muito bom, né, essa fala, e é muito bom estar aqui com vocês. Me vem um pouco de falar sobre... enfim, vou falar disso, vou. A coisa do... vai puxar um assunto que podia demorar 5 dias a gente falando, mas enfim. Mas a gente tem mais 5 minutos, então quase... Dessa ideia de um contato direto com o espiritual, não mediado, né? Que é quando, em 1950... Tem o Mircea, né, que é um teórico da religião, propõe o conceito de xamanismo, né? Ele tem um livro que é Xamanismo, a Arte do Êxtase. Xamã é uma palavra siberiana, né, dos nativos siberianos, e ele descreve a cultura siberiana, que é estruturada em torno da figura do xamã, que é um pajé, é um curandeiro, é um feiticeiro, é um bruxo, né? É uma pessoa importante nessa conexão de matéria e espírito lá na Sibéria. E ele descreve isso, e ele supõe que talvez essas mesmas características, que é o contato com o sonho, que é a alteração dos estados de consciência, que é o se saber coletivo, se saber além de si mesmo, né? Que tinha nessa cultura específica, poderia ser extrapolado para todas as culturas humanas, né? Isso em 1950 não foi automaticamente aceito, né? Até 10, 15 anos atrás a gente não usava essa palavra no Brasil para um xamã guarani ou para um xamã caiapó, ou para um xamã, não se usava essa palavra, né? Isso foi aceito primeiro nos Estados Unidos, depois começou a se usar como e tem pessoas que usam isso como um xamanismo urbano, né? Porque se a gente percebe o que é o xamanismo, é um pouco o princípio humano, né, da linguagem. Quando a gente fala, a palavra tem poder, por quê? Porque a palavra junta matéria e espírito. A forma tem poder porque a forma junta matéria e espírito. O sonho tem poder porque junta matéria e espírito. A dança é a manifestação do espírito. Então a gente tem todas essas ferramentas disponíveis todo o tempo. E a gente vive numa cultura que tenta afastar isso da gente.
né, através, seja da religião do capitalismo, seja através da religião do cristianismo, seja dessas várias maneiras de mediar e a gente se sentir separado dos outros. A gente sentir que a gente não faz parte de uma coletividade, seja humana, seja planetária. Né? Então, quando a gente honra os ancestrais, é porque a gente é os ancestrais. Quando a gente honra uns aos outros, é porque nós somos uns aos outros. Então, quando a gente pensa na arte, para além de uma mercadoria, para além de uma transmissão de uma ideia, mas para uma conexão entre todos. Isso é possível também. Simultaneamente, né? Claro, além disso pode ser comunicação, além disso pode ser mercadoria, claro, e pode ser tudo, mas é antes de tudo uma experiência de tentar acessar esse inacessível que é essa teia infinita do invisível. E então tem essa esperança, né, de que se vá haver conscientização por alguma maneira, a arte pode ser uma ferramenta de conscientização dessa reconexão possível de matéria e espírito, e a gente não ser só uma ferramenta ou só uma peça em um grande mecanismo, né, de destruição, né, que é o que muitas vezes a gente é colocado, né, e a gente é empurrado para essa posição, né, apenas consumidores e produtores, né. Então, queria agradecer aos artistas aqui presentes, a curadoria, a Paula, cadê a Paula? Queria agradecer também aos ancestrais, aos espíritos da arte, e queria, se me permitem, cantar uma música. Pode cantar música? Né, para terminar, né, tem que levantar, assim. Essa música eu escrevi no século passado e uma amiga minha musicou, Luciana Coló, que é assim: não sei quando foi que aconteceu, de eu parar de ver olhos nos faróis dos carros e boca nos para-choques. Parei de ver mãos clamando aos céus em cada árvore das ruas. E parei de ver monstros felizes e tristes nas sombras do meu quarto. Não sei quando foi que o mundo perdeu a magia, ou quando eu perdi a magia do mundo, ou quando me tiraram do mundo a magia. Sei que minha missão é resgatá-la, como um guerreiro medieval em busca para reverter os moinhos em gigantes, os moinhos em gigantes, os moinhos